Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um Momentos de Paz. Que a graça e a paz do nosso bom Deus possa superabundar grande e poderosamente em todos vocês. Vamos orar para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado pelo seu amor, obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós. Te agradecemos por este dia. Que a tua paz possa superabundar em nossos corações. Que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos, estamos aqui de volta para darmos continuidade do nosso devocional, extraído do devocional de Ellen Goldwhite, Maranata, o Senhor vem. A nossa meditação de hoje tem como seu tema a essência do caráter moral, 2 de agosto. O texto a meditarmos hoje está em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 15, que nos diz o seguinte: não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nos trabalhos de outros homens. Antes, tendo esperança de que, quanto a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra. O apóstolo Paulo nos está chamando a atenção, na verdade é como que uma sequência da meditação que nós tivemos ontem. Ontem nós falamos sobre a importância da formação do caráter. Falamos sobre que o caráter deve ser formado antes que Cristo apareça nas nuvens da glória. Porque em seu segundo advento, Cristo virá apenas para transformar os nossos corpos mortais para corpos imortais. Aquilo que é corrupto será transformado de incorruptibilidade. O apóstolo Paulo fala de uma progressão, neste verso que nós lemos, uma progressão da formação do nosso caráter. Deveis conservar-vos afastado do terreno encantado de Satanás, e não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. A serva do Senhor aqui nos chama a atenção nesta manhã que é nosso dever, é nossa responsabilidade, nossa obrigação, se nós queremos manter caráteres puros e santos diante do Deus Todo-Poderoso, por ocasião da vinda do nosso Salvador, nós precisamos nos afastar daquilo que é o terreno encantado de Satanás. Lembrando que na oração modelo ensinada pelo nosso Salvador, tem uma parte desta oração que diz assim: não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para que o Senhor nos livre do mal, nós precisamos, de uma forma voluntariosa, segundo o desejo do nosso coração, nos afastarmos dos terrenos encantados de Satanás. Deus não nos protegeria se voluntariamente nós tomássemos uma decisão de nos encontrarmos num terreno que é dominado por completo pelo inimigo. E o Senhor não permite que os seus anjos realizem sua obra de forma completa quando nós estamos no terreno do inimigo. Por meio de Cristo, podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser traduzidos em sujeição à vontade de Deus, e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. A nota da inspiração aqui nos diz: o segredo para que isso se torne uma realidade é que o nosso sentimento, os nossos pensamentos devem ser trazidos sobre a sujeição da vontade de Deus e o domínio dos nossos sentimentos à razão e à religião. Na maioria das vezes e quase sempre, nós cometemos vários erros porque não deixamos que a razão seja o condutor das nossas ações. Somos muitas vezes movidos pelo sentimento, por aquilo que nós olhamos, pelas dificuldades que nós passamos. Mas é necessário que nós deixemos que a razão e a religião nos conduzam no caminho certo. Essa é a essência da formação do caráter moral. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhes permitisse correr desenfreadamente a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la.
Então, é necessário que nós restringamos e disciplinemos a nossa maneira de pensar. Para isso, requer um esforço da nossa parte, porque o divino só pode fazer por nós aquilo que humanamente nos é incapaz de nós realizarmos. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. De acordo com esta declaração, o que forma o caráter moral são dois elementos essenciais: pensamentos e sentimentos combinados. Agora, quais são os pensamentos que mais ocupam a tua mente? Qual o sentimento que move você a realizar as obras na face da terra? Se forem sentimentos e pensamentos tendentes às coisas do céu, com certeza o nosso caráter moral será para a eternidade. E se eles forem para as coisas desta terra, com certeza nós não estaríamos nos edificando, nos preparando para o reino eterno. Se cederdes às vossas impressões e permitirdes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, achar-vos-eis então entre os mais infelizes dos mortais. Por isso é muito fácil nós encontrarmos hoje pessoas que, apesar de terem fé em Deus, pessoas, apesar de estarem andando nos caminhos de Deus, elas têm uma vida de completa tristeza, desânimo, tudo por quê? Porque aquilo que nós lemos há pouco, quando nós permitirmos que suspeita, dúvida, lamento acham-se constantemente em nosso pensamento e não temos aquela fé em Deus que deveríamos ter, com certeza nós seremos as pessoas mais infelizes entre os mortais. A senhora White, ela escreve uma carta para uma determinada irmã que identifica-lhe como irmã F. Ela diz o seguinte: prezada irmã F, tens uma imaginação doentia e desonras a Deus permitindo que os teus sentimentos tenham completo domínio de tua razão e juízo. Tens uma vontade resoluta que causa uma reação da mente sobre o corpo, desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos, e estás sacrificando a saúde e teus sentimentos. Nós precisamos entender que existe uma grande correlação entre o nosso bem-estar, entre a nossa saúde e a nossa mente. Eu quero partilhar com vocês a história e a experiência de meu cunhado. Ele teve que passar por uma cirurgia há uns anos atrás como consequência de seus pensamentos. Era um momento muito difícil de sua experiência de vida, em que ele tinha que pagar algumas contas e ele sempre foi uma pessoa preocupada em ser fiel em seus compromissos. E por conta de um estado de constante pensamento, pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, isso causou-lhe um problema sério na sua circulação, ou seja, no seu sistema digestivo. E que foi necessário e obrigatoriamente teve que passar por uma cirurgia para que este problema fosse resolvido. Mas a boa notícia é que, graças a Deus, ele conseguiu superar esta situação e hoje ele é uma pessoa equilibrada e sabe agora lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades. Vocês percebem a relação que existe entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa própria saúde? E a palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Deus quer que nós tenhamos saúde para melhor lhe servirmos. E se queremos preparar caráter moral para a eternidade, precisamos cultivar pensamentos saudáveis e assim teremos sentimentos saudáveis, porque existe uma correlação entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estás cometendo um erro que, se não for corrigido, não acabará arruinando meramente tua própria felicidade. Causarás positivo dano não só a ti mesmo, mas também aos outros membros de tua família. Eu me lembro que quando meu cunhado estava nesta situação, todos nós ficamos tão preocupados, estávamos tão preocupados com essa situação, que nós, dia e noite, tínhamos que estar sempre em oração, procurando pedir a Deus que usasse de misericórdia para com meu cunhado. Então, quando nós não temos o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, nós acabamos não só causando dificuldades e problemas em nós mesmos, mas também aos nossos amados que estão ao nosso redor. Ela continua dizendo:
Tens permitido que a tua imaginação, grandemente ativada, controle a razão. Se não tivesses domínio sobre os teus sentimentos, isso não seria pecado. Mas não convém ceder assim ao inimigo. Tua vontade precisa ser santificada e subjugada, em vez de incitada em oposição a Deus. O conselho da serva do Senhor diz aqui para esta irmã F que a vontade dela precisava ser santificada e subjugada, em vez de ela ser incitada em oposição a Deus. Lembrem-se do verso que nós partilhamos ontem? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A palavra do Senhor nos diz que o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo. No vosso corpo, espírito e alma devem ser conservados e santificados para Deus. Então todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, nossos desejos, eles devem ser santificados para Deus. E Paulo nos diz que tudo em nós precisa ser santificado para a honra do nosso bom Deus. O homem tem sido colocado num mundo de tristeza, cuidado e perplexidade. Ele é colocado aqui para ser provado e experimentado, como foram Adão e Eva. Então isto quer dizer que a árvore da provação ainda existe. Deus quer nos provar. Quando surgem problemas, quando surgem dificuldades, todas essas coisas são um meio pelo qual usa para lapidar o nosso caráter, a fim de que desenvolva um caráter correto e extraia a harmonia da discórdia e confusão. Temos muito para fazer que é essencial a nossa própria felicidade e a dos outros. E há muita coisa a ser desfrutada por nós. Por meio de Cristo, somos postos em ligação com Deus. Assim como Cristo teve que passar por agruras, teve que passar por dificuldades, teve que enfrentar vários problemas, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês lembram do verso que nós lemos ontem? Do Salmos capítulo 34, verso 19? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Estas dificuldades são os meios pela qual Deus usa para transformar e moldar o nosso caráter. E nós só levaremos para a eternidade o nosso caráter. O Senhor virá para transformar o nosso corpo físico. Que o eterno Deus possa, neste dia, nos ajudar a buscarmos mais e mais a essência da transformação do nosso caráter moral, que será a única coisa que teremos por toda a eternidade. Lembremos-nos, hoje, não amanhã, é o dia de buscarmos ao Senhor e transformarmos o nosso caráter para a eternidade. Esta é a nossa santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, diz a palavra do Eterno. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos estar nos preparando neste dia de preparação, que é o sexto dia, para recebermos o Santo Sábado e o Senhor em nossos corações. Vamos orar para agradecer ao nosso Pai Celestial. Pai Eterno, nós te agradecemos por este breve momento que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos desenvolver caráter moral para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a essência para a formação do nosso caráter moral, que é a completa submissão e sujeição à Tua vontade, mesmo diante das provações. Esteja com o Teu filho, Tua filha, que neste momento esteja passando por alguma dificuldade na sua vida. Que o Senhor fortaleça, dê coragem, dê esperança e que o Senhor ajude para que nenhum dos Teus filhos desfaleça nos momentos de provação. Guarda-nos no Seu amor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.